Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer, Papai querido, pela vida, Senhor, ao qual o Senhor foi escolhido para ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, com autoridade e graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra a tua Bíblia e nós vamos ler um texto que faz menção ao título da campanha, né? A base do texto que está no livro do patriarca Jó, um dos livros históricos, proféticos, por que não dizer, que mais mexe, ou dos que mais mexe com a sensibilidade daqueles que amam a palavra de Deus. O livro de Jó, ele é citado em muitos lugares, mas ele tem uma profundidade e uma realidade tão presente nos nossos dias de hoje. E eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite. Amém, queridos? Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. O texto diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém, queridos? Pode tomar assento, por gentileza, glorificando e exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nesta noite nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de que nós estamos aqui pela primeira vez na congregação do Bateias, né, pastor Miqueias, nosso amigo conhecido já de algum tempo, e estou muito feliz, pastor, de estar aqui, rever o pastor, amém, e conhecer aqui a membresia, os obreiros do Senhor Jesus Cristo, nosso amado, querido cantor, que Deus abençoe também, parabéns pela criança que vem vindo aí, Deus abençoe a cada um dos irmãos, os músicos, né? Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos e também a membresia aqui na igreja do Bateias. Também com a minha esposa que acompanha, que Deus abençoe. Nós estamos bastante felizes. Passamos um dia hoje, queridos, que não foi um dia que nós pensávamos, né? Porque passar um dia no hospital não é fácil. Mas o nome do Senhor em tudo é glorificado, queridos. E eu agradeço a Deus pela oração que a igreja fez pelo meu pai. O meu pai é meu filho na fé. Ele me chama de pai, pastor Miqueias. Porque nós, através da nossa vida, meu pai veio para o Senhor Jesus Cristo. Meu pai era um homem muito difícil, coração muito duro. Era um homem assim que, olhando, imaginando, meu Deus, esse homem para ser crente é só... Mas, irmão, Jesus, quando ele tem um plano, ele entra no coração mais duro que existe. Quebra todinho. Mas Jesus quebra coração, pastor? Quebra. Irmão, aqueles camarada, né? Aqueles corações mais duros, pedra, dura cerviz. Jesus mói, quebra todinho e faz um vaso novo. Meu pai já leu a Bíblia várias vezes. E sempre que ele tem alguma dúvida, ele vem nos perguntar. Isto é o Evangelho do poder de Deus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, neste texto ou nesta campanha que está sendo proposta aqui nesta noite, durante os dias
em que outros servos de Deus já estiveram e estarão pregando também. O que me chamou a atenção acerca deste título do tema, né? A hora da virada. E quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós nos declinamos em cima da palavra de Deus, sobretudo no livro do profeta Jó, queridos, nós temos aqui uma série de eventos continuados que mostram o quanto Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus, meus amados irmãos, Ele não é pego de surpresa. Ninguém surpreende Deus. Ninguém engana Deus. Ninguém passa Deus para trás. Ainda que a humanidade se corrompa toda ela, Deus ele tem o absoluto controle de tudo que está acontecendo na minha e na sua vida. Talvez a intensidade do problema que nós podemos passar faz nós até crer ou pensar que, meu Deus, como está distante aquela promessa que Deus fez para a minha vida, para a minha família, para os meus da minha casa, para o meu casamento, para a minha faculdade, para a minha prosperidade. Muitos são os porquês e os questionamentos que às vezes nós inquirimos a Deus para tentar compreender o que é que de fato está acontecendo na nossa vida. E o livro de Jó, queridos, ele é um livro que, em pleno século 21, ele retrata muito bem essa necessidade, essa intensidade do relacionamento de Deus para com um homem justo. O relacionamento de Deus para com um crente, para alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, que ama a Deus muito mais do que a sua própria vida. Jó, ele foi um dos homens, segundo a própria Bíblia diz, um dos poucos homens em que o próprio Deus deu testemunho dele. O que é dar testemunho dele? O Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, numa reunião que aconteceu em algum lugar, que nós não sabemos aonde é, nós não temos noção de onde aconteceu aquela reunião dos filhos de Deus, só que nesta reunião apresentou-se alguém que não estava habilitado para estar aonde estava, porém, a sua audácia, a sua ousadia o levou a comparecer diante do Todo-Poderoso. E Deus, sabendo disso, de antemão, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Deus já sabia que o adversário iria comparecer nesta reunião. O Senhor Deus então começa a mostrar a sua grandeza. Deus estava discursando, amados, presta atenção, Deus estava discursando para a eternidade. Imagina Deus lá no terceiro céu, Ele agora em algum local na eternidade, Deus então agora falando e mostrando toda a sua grandeza, revelando toda a sua grandeza àqueles a quem Ele próprio criou. E naquele momento, num daqueles momentos da sua reunião, veio então o adversário e apresentou-se perante o Senhor. O livro de Jó, só para que os irmãos entendam, ele foi escrito provavelmente juntamente com o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro do Gênesis, do livro do princípio de todas as coisas. É comumente aceito, queridos, que o patriarca Jó,
ele teve, ou viveu, ou foi contemporâneo de Abraão, dada a sua importância na história. A narrativa bíblica vai dar segurança a isso que está sendo dito. Por quê? Porque a Bíblia vai chamar este homem de justo. Deus, ele vai dar testemunho acerca deste homem. Até o capítulo 11 e 12 do Gênesis, os homens, a humanidade, ela era extensa no seu tempo de vida. Os homens viviam 600, 700, até 900 anos, queridos. Então, isto tudo acontecendo num tempo em que o modelo de governo, a forma de governar o mundo, era única e exclusivamente feita pelo Deus Todo-Poderoso. E o que é um governo feito pelo Deus Todo-Poderoso? É um governo, queridos, em que Deus fala, Deus manda, Deus faz acontecer e os homens têm que obedecê-lo. O tempo da teocracia ou do governo teocrático é um governo em que Deus manda em tudo e em todos. E é neste contexto bíblico que a Bíblia vai fazer menção acerca do patriarca Jó. Aproximadamente 1500, 1400 anos antes de Cristo. Portanto, da nossa era atual, estamos falando alguma coisa aí em torno de 3.400, 3.500 anos atrás. Agora perceba, queridos, que este livro, e eu estou na introdução da mensagem ainda, ele vai revelar para nós, ele vai trazer para nós outros aqui nessa noite, e para aqueles que conhecem a história desse livro, ele vai trazer algumas informações de suma importância para aqueles que desejam conhecer a Deus, para aqueles que desejam ter um relacionamento íntimo para com o Senhor. Deus, naquele momento em que ele estava reunido, ele não vai desprezar a presença do algoz da igreja. Quem era o algoz da igreja? Satanás, o perseguidor. Deus, ele não vai desprezar, ou Deus não vai deixar com que passe despercebido a presença do adversário naquela reunião. E quando Deus está discursando na eternidade, ele vai fazer uma pergunta para o diabo no capítulo 1. E ele vai dizer para Satanás: observaste o meu servo Jó? Amados, esta expressão, meu servo Jó, ela se repete 6 vezes no livro de Jó. Isto é, durante 6 maneiras de relacionamento, de comunicação de Deus, o Senhor vai fazer menção a esta expressão, meu servo Jó. Repita comigo, meu, mais forte, meu servo Jó. Mais uma vez, meu servo Jó. 6 vezes, Deus então vai dirigir esta expressão para todos aqueles que estavam presentes. Só que as 2 primeiras vezes em que Deus vai fazer menção a esta expressão, meu servo Jó, Deus, ele vai fazer isto para que também o adversário ouça, para que o adversário tenha conhecimento do que é que Deus vai tratar a partir daquele momento. Deus ali, queridos, ele não estava falando para os animais.
Deus não estava falando para a família de Jó. Deus estava falando para os seus filhos, a criatura, mas também estava falando para o adversário. E quando Deus, ele argumenta com Satanás, não é porque Deus está preocupado em saber se Satanás vai aceitar ou não aquele tipo de argumentação. Muito pelo contrário. Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, Ele sabe exatamente a maneira em que Ele tem que colocar aquilo dentro da história. Jó, até aquele momento, não está sabendo do que vai acontecer. Ainda não lhe fora revelado na dica de nada, queridos. Jó não estava sabendo do que o aguardava. Jó não estava sabendo dos acontecimentos que viriam a partir daquele momento. Que aquela conversa iria mudar a história da sua vida. Aquela conversa iria corroborar com a segurança daquilo que Deus falou acerca do seu nome, da menção que Deus fez ao nome de Jó. Só que, queridos, o adversário, que também é espírito, que também não come, que não dorme, que não vai no banheiro, que não fica pestanejando por aí, ele também sabe de maneira intencional como vasculhar na terra, pastor Miqueias, alguma brecha, alguma situação para tentar envergonhar alguém, principalmente aqueles que fazem menção, aqueles que professam a fé no Deus de Jó, no Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, ou no Filho dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Satanás então embrenha-se ao longo da história para tentar macular, para tentar deturpar aquilo que Deus tem realizado, para tentar confundir as pessoas ou confundir a humanidade, dizendo: olha, ele não vai fazer, ele não vai dizer, ele não vai realizar aquilo que ele disse que ele faria. A missão de Satanás, queridos, é colocar a dúvida, é colocar a insegurança na humanidade. Lembram lá no Éden? Deus passeando com o homem no jardim, lugar da inocência, no tempo da dispensação em que o pecado ainda não habitava na vida do ser humano. Então ele andando ali no jardim, Deus agora vai falar para Adão: Adão, olha todas estas árvores aqui, de todas elas você pode comer, mas daquela árvore que está no meio do jardim, você não pode comer. E pode ser que tenha surgido uma interrogação na mente de Adão. E agora Deus vai responder: porque se você comer, certamente você vai morrer. Coma de tudo que está aqui, mas desta árvore não. Quando naquele momento, queridos, então Adão e Eva têm a informação da negativa de Deus acerca do alimento que estava naquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, a astúcia da serpente vai até a mulher e diz: vocês podem comer de tudo aqui, né? Ela disse: não, daquela árvore ali, não, nós não podemos comer, porque o Deus, o Criador, disse que a partir do momento em que nós comermos, nós iremos morrer. Naquele momento, Satanás, ele entrou em ação com aquilo que ele faz de melhor: enganar. Fazer a pessoa duvidar. E aí ele vai dizer: não, vocês não vão morrer, pode comer.
E digo mais, se vocês comerem, vocês vão se tornar tão importantes que vocês serão igual a Deus. Olha que coisa, que proposta. Que proposta. Sério isto? Nós vamos ser igual a Deus? Sim. É por isso que Ele não deixa ou não quis revelar isto para vocês. Então esta é a proposta do adversário, e ainda o é a maneira como ele trabalha no meio da humanidade no presente século em que nós vivemos. O papel de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele quer enganar o povo de Deus. E naquilo que ele se revela para Jó, Jó ainda não está sabendo, mas ele vai entender pormenores daquilo que vai acontecer. Então o Senhor Deus naquele diálogo vai dizer, olha, ele, Jó, é o meu servo. Satanás, ele então agora vai arguir com Deus também. O Senhor dá tudo para ele, faz tudo o que ele quer. Agora, deixa eu tirar alguma coisa dele e eu quero ver se ele ainda vai te adorar. Naquele momento, Deus tinha tanta segurança na fé de Jó. Deus precisa de fé, irmãos? Não. Ele é o autor da fé. Eu vou repetir, Deus precisa de fé? Não. Quem precisa somos nós. Porque a fé vem e ouvir a palavra de Deus. Então naquele momento Deus conhecia o seu servo Jó. Tá bom, pode tocar. Naquele momento ele toca na fazenda, toca nos bens, nos animais, em tudo o que Jó tinha. Preste atenção, queridos. E quando vai chegando servos atrás de servos para entregar Jó, acabou tudo. O celeiro foi destruído, os animais estão mortos, não há mais fazenda, não há mais riqueza, não há mais prosperidade, não tem mais nada o que se fazer, Jó. Tudo está acabado. Novamente, queridos, uma outra reunião vai acontecer. E agora no capítulo 2, novamente, perceba como é que o inimigo trabalha. Ele insiste, ele persiste, ele vai até as últimas consequências. E ele vai outra vez desafiar a Deus. Só que Deus, conhecedor de tudo, vai dizer: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, justo e que se desvia do mal. Alabasto que remenesurianda rimanagashai. Uriminiando que remenesso de canto rimanás. Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia o que estava falando. Aí novamente o adversário vai arguir com Deus dizendo também: o Senhor dá saúde para ele. Ele tem saúde, ele goza de uma boa saúde. Antes eram os bens. Antes era o material, ele tem tudo. Tá bom, toca, pode tocar, arrancou tudo dele. Mas ainda ficou a saúde. E quando fica a saúde, querido, naquele momento da integridade de Jó, Satanás pensou: pronto, agora ele vai esmorecer. Agora ele vai titubear. Porque quando o inimigo, queridos, não que Deus queira permitir que eu e você soframos, porque, não, Deus resolveu. Não, queridos, é porque Ele tem o controle da situação. Sabe por que tem gente, pastor Miqueias, que vai desistindo na caminhada? Porque quando ele é confrontado, quando ela é confrontada com a palavra,
palavra, através do sofrimento, a pessoa diz: não, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Não, querido, é nessa hora em que Ele está dizendo: eu estou aqui. Irmãos, ei. Pele por pele, uma linguagem comercial. Deixa eu tocar na vida dele, na saúde. E eu quero ver se ele vai continuar te adorando. Eu nem comecei a pregar ainda. E eu estou sentindo Deus aqui nesta palavra, porque o Espírito Santo vai revelando. A Bíblia diz, preste atenção nisso aqui, querido. Meu amado, fica de pé. Me ajuda aqui, querido. A Bíblia diz que na mesma hora, após a permissão de Deus, Satanás toca nele. E diz a Bíblia que do alto da cabeça, a planta dos pés, Jó é tomado de uma chaga maligna. Satanás tem poder para fazer isto com a permissão de Deus? Tem. Porque a Bíblia diz que ele tem poder. Mas Deus tem todo o poder. Satanás, ele tem poder. Ele pode se transfigurar até, diz a Bíblia, em anjo de luz, para que, se possível for, enganar até os escolhidos do Senhor. Naquele momento, queridos, Jó já não era mais o mesmo. A roupa engomada de Jó, os trajes de Jó, a pele de Jó, toda ela se desmanchou. E Jó agora, queridos, olha para a sua condição. Como é que ele olhava, querido? Ele disse: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, querido. Acabou o terno, acabou o perfume, o cheiro gostoso, não tem mais. Agora era a ferida. Escamas caíam pelo corpo dele, fédido, cheirando mal. Quando Jó andava, dizem alguns historiadores, pedaços da sua carne caíam pelo caminho. A sua mulher olha para aquela situação e diz para ele: homem, tu mantens ainda a tua integridade? Amaldiçoa ao teu Deus e morre de uma vez. Mas a palavra não é para a morte, a palavra é para a vida. Deus, ele não mata Jó, mas Deus permite a aflição na vida de Jó. Mulher, falas como uma nécia, uma louca. Deus nos deu o que era bom e não haveria de nos dar o que era ruim. Aí a Bíblia, pastor Miqueias, vai dizer: em
tudo isto, Jó não pecou com a sua boca. Ele pega agora, meu querido, e ele vai andar aproximadamente uns 200 metros ou mais, passando pela rua em que ele era conhecido. Só que agora ele não está na sua veste de honra, como um rico empresário, como um empreendedor de sucesso, como um rico e belo fazendeiro que tem muitos criados à sua disposição, que tem muitos funcionários à sua disposição. Não, queridos, agora é o falido, é o quebrado. Não tem e não está escrito na Bíblia, mas é um pensamento meu. Se naquela época tivesse Serasa e SPC, o nome de Jó ia para lá. Por quê? Porque ele não conseguiu mais pagar as contas da fazenda, ele não conseguiu mais pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, ele não conseguiu comprar mais ração. Por quê? Porque os animais foram extinguidos, morreram. O que é que sobra para Jó? A sua fé inabalável no Deus Criador de todas as coisas. Olha, um homem pega um caco que encontrou numa área denominada aterro sanitário, um lugar de dejetos, um lugar de pecado. Aquele aterro sanitário, queridos, era usado para as obras de consagração aos espíritos malignos. Era um lugar fedido, era um lugar ruim, não era um lugar para ser frequentado. Mas lá naquele lugar, Jó, ele vai se sentar e vai pegar um caco de telha. Eu não sei quanto tempo, quantos dias, quantos meses durou o sofrimento. Alguns dizem que passou de 1 ano, 2 anos. A Bíblia não é clara com relação a isso, mas ele começa a se coçar, ele começa a esfregar, porque aquele caco era a única coisa que trazia alívio para Jó. Mas aonde que estava Deus? Deus estava no mesmo lugar, só que em silêncio. Quando essa notícia corre, os amigos vêm até ele. A Bíblia diz que durante 1 semana, os 3 amigos olham para aquela situação, sentam no chão. E a Bíblia diz que eles não ousam abrir a boca.